tão bom, né, quando a gente vive, além de, não é só ministrar, mas viver a família, né? Eu falo bem assim, eu aprendi muito, né? Eu tive uma família abençoada desde que nasci, né? Então eu sempre, quem vem aqui, né, que ouve eu ministrando, eu sempre falo que meu pai foi o melhor pai do mundo, né? E sempre falo que minha mãe também me soube trilhar um caminho e me educar no caminho do jeito que Deus queria, né? Inclusive ainda estava ontem na célula, falei ainda para os meus jovens, falei bem assim, olha, eu levei algumas varadas, mas tudo isso serviu para que eu fosse do jeito que eu sou hoje, né? Porque eu também não era fácil, né? A gente tem que saber, a verdade é essa, né? A gente tem que falar a verdade. Eu não era fácil, né? Eu era aquele cara que às vezes enfrentava, e minha mãe também me enfrentava, né, na varinha, né? E assim é. Eu sempre falo, né? Teve uma época da minha vida que eu falava isso, e eu até ficava brincando com ela, ela ficava brava. Mas era tudo brincadeira, porque eu sei que tudo que ela fez foi para o meu bem, né? Graças a Deus, hoje eu estou aqui onde estou, porque ela me educou, né? E ontem eu até falava, né, que muitas das vezes a gente erra, né? A gente fica no sol, o amorzinho, né? Hoje o mundo fala muito bem assim, tem que educar filho é no amor, você tem que se abaixar, tem que falar nos olhinhos. Minha mãe, que ela ia se abaixar, ela abaixava a varinha nas costas da gente. E, gente, a verdade tem que ser dita, a Bíblia está do lado dela. A Bíblia fala assim, não retire a vara do seu filho. Ou seja, ela estava fazendo biblicamente o que foi encomendada para fazer. Ela é mãe, estava educando para que o mundo não eduque. Então, bem assim, olha, educação de filho, tá, não é o que o mundo fala. Muitas das vezes o mundo tenta fazer uma coisa, mas lá na frente a gente vê o erro que foi, né? Quando a gente vê que o filho não consegue ser frustrado, quando o filho, aí a gente vai ver, muitas das vezes, tá? E daí às vezes já é tarde para educar, já foi a época. Então corrija o filho no caminho, beleza? Vamos começar então. Vou deixar a minha esposa também. É um problema sério, porque os dois quase não falam, né, pastor? Que desafio! Mas graça e paz, igreja, amém? E nós ficamos incumbidos de ministrar sobre construindo um futuro com propósito. Nós trabalhamos com jovens já há alguns anos, com jovens e adolescentes da nossa igreja. Vimos alguns crescerem, namorar, casar, para a glória do Senhor. Mas não é fácil você fazer isso, construir, né, esse futuro de propósito. Porque a palavra já diz, é construir. Exige de nós tempo, exige de nós, muitas vezes, negar algumas coisas que nós queríamos para seguir a palavra do Senhor. Eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em Salmo 127. Eu quero ler para vocês ele por inteiro. Diz assim, Salmo 127. Fala aí, amor. Se você achou, diga amém. Se você não achou... Escola de discípulos. Salmo 127, ele vai dizer assim: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando-o cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos diante do tribunal. O primeiro versículo diz que nós necessitamos edificar a nossa casa. Mas não é em qualquer lugar. Ele diz que é para nós edificarmos a nossa casa no Senhor, né?
Aqui diz: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. A nossa base, o nosso alicerce deve se chamar Cristo, né? E eu quero te perguntar nessa noite, qual tem sido o alicerce da sua casa? Aonde você está construindo o futuro dos seus filhos? Qual tem sido o norteador, a bússola para a educação dos seus filhos? Tem sido as agendas que o mundo tem nos apresentado, ou tem sido a palavra de Deus? Eu lembro que quando eu ganhei o Davi Miguel, depois de muita oração, e eu sei que vocês conhecem esse testemunho muito bem, mas eu falei assim, uma frase que eu falei quando ele ainda era pequeno: meu Deus, filho não vem com manual, deveria vir. E passado-se algum tempo, o Espírito Santo me corrigiu e disse: filho vem com manual sim, Aline, leia a Bíblia. É com base na palavra que eu devo educar os meus filhos. É com a percepção e o direcionamento do Espírito Santo que os nossos filhos devem ser educados. Qual tem sido a base do nosso lar? Quem tem educado seus filhos? Quem tem sido a babá dos teus filhos? A gente vê que, ultimamente, nossos filhos recebem ataques diários, né? É na internet, na escola, muitas das vezes, né? Com palavras errôneas, com ideologias erradas, ideologias que distorcem totalmente a palavra do Senhor. E muitas das vezes a gente fica falando: não, isso não dá nada. Mas a partir da hora que muitas das vezes nós transferimos a educação que nós temos que dar, como sacerdotes da casa, como pais de família, como mãe, muitas das vezes isso daí destrói todo o futuro da nova geração. A gente pode ver isso claramente hoje. Quantas vezes, muitas das vezes, a gente vê jovens, né, que com depressão, muitas das vezes, com ataque de pânico. Muitas das vezes a gente faz esse atendimento aqui, a gente conversa com esses jovens aqui, né? Muitas das vezes isso daí foi lá atrás que começou. Muitas das vezes o pai e a mãe não deixou, muitas das vezes não trilhou no caminho, né? Muitas das vezes não educou no caminho do Senhor. E isso tudo, hoje a gente sente esse ataque do Senhor nas vidas das crianças. Nós devemos se posicionar, né? Eu sempre falo, a gente deve se posicionar como sacerdote de casa, né? Josué fala assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ou seja, é posição. Deus requer posição de homem, né? Muitas das vezes estamos transferindo essa posição para a escola, né? Deixando que a escola eduque. Não, educação é você, a escola ensina. Escola é para ensinar matemática, física, química, isso eles fazem muito bem. Agora, educação tem que vir do pai, da mãe. O pai e a mãe tem que sentar com o seu filho, estabelecer princípios, né? Eu falo que ultimamente a gente tem feito algo diferente lá em casa. Já faz algumas semanas que eu e a Aline, todo dia antes de dormir, um pouco antes de dormir à noite, a gente chama o Davi e o João e a gente começa a estabelecer princípios para eles. Daí a gente lê a palavra e fala bem assim: filho, olha, o princípio da honestidade, a gente tem que ser honesto. A gente não pode correr para a desonestidade. A gente tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel eu tenho que ser fiel a você e você tem que ser fiel a mim. E a gente começa a estabelecer princípios. E a gente já tem visto que isso tem dado frutos, né? Todo dia, agora à noite, a gente não precisa nem chamar. Muitas das vezes eles mesmos chegam assim: ô pai, vamos fazer então o nosso culto diário? Vamos fazer, né? Já tem transformado. A gente tem que começar a transformar as nossas famílias, né? E eu falo bem assim, a melhor coisa, né, quando a gente vê que está dando certo, né? Eu falo isso porque a gente tem visto que está dando certo. E tente fazer isso com a sua família, tente fazer isso com o seu filho para você ver o quanto isso vai melhorar a sua família. Posicionamento, posição, isso é muito bom,
né? Quando a gente fala em posicionamento, é aquele posicionamento onde a gente fala assim, olha, pode vir o que vier, pode passar o que for, eu vou estar aqui, né? O posicionamento de homem, quando vai para a guerra, é o quê? Eu vou defender a minha família, seja como for, o inimigo não vai atacar, é posicionamento, né? E isso é posicionamento. O Dylan falou, nós vivemos em um período onde os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes, eles sofrem ataques diários, né? Você deve ter visto o grande boom que deu essas últimas semanas sobre a adultização de crianças, né? Sobre você pular etapas dessas crianças. O quanto isso se tornou polêmico na mídia, o quanto isso se tornou um grande grito, mas que nós, às vezes, temos negligenciado, né? Os meninos, eles têm acesso ao celular. Sim, eles têm acesso ao celular, eles têm acesso ao computador, mas nós colocamos um aplicativo para poder controlar o que eles estão vendo, quanto tempo eles estão ficando no celular, né? Porque isso acaba pulando fases. Coisas que não era para ele estar vivendo, ele está vivendo. E, não, mas eu estou aqui, eu deixei a TV da sala ligada, então eu estou sempre passando, eu estou sempre vendo. Gente, são coisas tão rápidas e tão astutas que às vezes a gente não nota. Às vezes nós estamos olhando com um olhar inocente para o grande inimigo e vilão que está nos tirando os nossos filhos. Né? Às vezes eu falo assim, criança, ela tem que ser criança, né? Tem que brincar. Esses dias atrás, fiquei sabendo que na minha casa houve uma guerra, porque o pai comprou 3 arminhas de bolinha de gel e saiu brincar com as crianças na hora do almoço dele. Inclusive, um quase atrasou para a escola. Mas daí eu vou brigar? Não. É esse tempo que nós precisamos estar com os nossos filhos. Tempo de qualidade, de nos sentarmos à mesa, um olhar no olho do outro e começar a falar, de nós aprendermos a ouvir os nossos filhos. Pessoal, é muito sério isso. E nós ouvimos várias e várias vezes, filhos que estão dentro de casa, mas são órfãos. Tem pai vivo, tem mãe viva, mas se sentem órfãos. Não se sentem amados pelos pais, não se sentem vistos pelos pais. E aonde está esse pai? Gente, como líder de jovens e adolescentes, a gente já ouviu e a gente já chorou muito, ouvindo assim, mas eu queria então que meu pai ficasse 24 horas dentro da igreja, porque dentro da igreja ele é uma bênção, mas fora da igreja ele não tem tempo para mim. Ele só sabe me maltratar, ele só sabe me ofender, ele só sabe brigar. Qual é o nosso posicionamento? Como que nós temos tratado o nosso filho? Entendam uma coisa, a figura de pai é fundamental para o desenvolvimento do caráter do menino e da menina. A figura da mãe é fundamental no desenvolvimento. Aqui nós temos, a nossa futura psicóloga que sabe, que está estudando isso. É fundamental que o menino e a menina, eles olhem e vejam nos seus pais o que eles querem para o seu futuro. É fundamental que o Noah veja o quão apaixonado o Giovanni é pela Ana. E que ele olhe e fale assim, um dia eu quero ter uma mulher igual à minha mãe. Que seja igualzinho a ela, que trate o meu pai da maneira que a minha mãe trata. Como que nós temos comportado? Gente, entenda, isso é fundamental para mim e para você. Eu estou ministrando para mim. É fundamental que os nossos filhos olhem para nós e vejam exemplo. É fundamental que, se nós queremos que os nossos filhos permaneçam na igreja, permaneçam servindo ao Senhor, eles nos vejam orando. Que eles nos vejam adorando o Senhor dentro de casa, sendo cristão dentro de casa. O meu ministério maior e a primícia de ministério é a minha casa. É o meu lar, são os meus filhos, é o meu marido. É o meu marido e os meus filhos. É para eles que eu devo cuidar. É deles que eu devo amar. O primeiro discipulado dos meus filhos não vai ser o líder de célula deles que vai dar. O primeiro discipulado, eu e o Dilo devemos chamar a responsabilidade de já ensinar no caminho. Nós precisamos entender que se o Senhor não for a base e o fundamento da nossa família, a nossa família vai ruir. Quando a Aline fala assim, eu sempre falo assim, e sempre no meu testemunho eu falo assim, o testemunho da Aline é totalmente diferente do meu. Enquanto a Aline
ela teve um problema, que ela não teve o seu pai. E ela demorou muito para ser curada nessa área, né? Eu não, eu tive um pai maravilhoso, né? Por exemplo, isso que a Aline falou, de eu comprar e brincar com as crianças, eu sair jogar vôlei com eles, eu saio às vezes andar com eles, só eu e eles. Não é porque eu sou bom, porque primeiramente eu aprendi, eu tive um legado lá atrás. O meu pai, eu lembro até hoje, quantas vezes na minha vida, quantas vezes ele deixava, muitas das vezes, de fazer o trabalho dele lá, ele dava uma corridinha lá atrás, só para jogar uma bola comigo. Ele ficava brincando, às vezes, jogando bola comigo. Quantas vezes eu chegava e ele ficava esperando eu chegar. Eu lembro que, um pouco antes dele falecer, eu estava entrando e ele estava esperando com uma bolinha de meia na mão. Na hora que eu entrei, ele começou a fazer guerrinha de meia. Já brincaram de guerrinha de meia com seus filhos? Cara, é muito legal, vai ficar para a eternidade. Eles vão lembrar que são coisas bobas, muitas das vezes, que nós não fazemos, que nós perdemos, deixamos o tempo passar. Quantas vezes eu lembro que a mãe ficava louca, porque às vezes nós estávamos lá, meu pai jogava água no coisa e nós começávamos a deslizar. Daí, quando ela via que não conseguia mais, ela começava a deslizar com a gente também, ali, brincar e se jogar de um lado para o outro. São coisas que ainda ficam na minha mente, né? Ah, mas só isso? Não. Quando meu pai se dobrava, quando meu pai dava o aleluia dele na igreja, tudo isso ficou na minha mente. Quando meu pai, muitas das vezes, dobrava o joelho e falava assim, olha, vou orar. A gente ia com ele, isso ficou na minha mente. São legados que a gente deixa para a nossa família. E tudo isso eu lembro com grande alegria. Porque eu lembro que ele fazia o que fazia por nós. Ele tinha tempo para estar com a gente. E hoje eu tento fazer 10% do que ele fazia para mim com os meus filhos. Eu espero um dia que meus filhos falem isso de mim também. Amém. Que meu pai, eu lembro até hoje que meu pai um dia, né? Eu falo isso até para a questão de aumento da nossa fé, né? Eu cheguei, né? Aquele negócio de jovem, né? Cheguei contrariado da igreja, em conflito, porque o pastor tinha falado um monte de coisa. E eu comecei a questionar. Mas por que aquele pastor falou isso e aquilo? Ele errou nisso, porque a Bíblia está escrito assim. E comecei a questionar, eu era questionador, fazer o quê? Né? E comecei a falar. E daí, de repente, ele olhou e eu fui falar para ele, né? Ô pai, o que você acha? Pai, o que você acha? O pastor falou isso, e daí juntou minha tia também. Né? Não, porque minha tia já veio, não, porque eu também não concordo, porque o pastor errou assim, assado. E daí meu pai virou naquela calma dele, com aquela sabedoria que Deus tinha dado para ele, falou assim, por que vocês estão assim? Pegue só o que é bom, o que é mal vocês jogam fora, não precisa ficar questionando o que o pastor falou, ele é filho de Deus como vocês são. Aquilo tipo assim, quem tinha, né, aquele ânimo que nós estávamos pensando que ele ia continuar, ele acabou com nós. E aquilo ali, na verdade, foi para a gente aprender, né? Foi a sabedoria, ele passando sabedoria para nós. E hoje, muitas das vezes, eu lembro disso e eu começo a falar. Eu falo bem assim, olha, calma, né? Calma, vamos respirar. Esses dias nós estávamos com alguns problemas, a Aline estava eufórica, e eu cheguei e falei assim, calma, vamos esperar. Tudo que é bom vai vir para nós somos servos do Senhor, o que é bom vai vir. Nosso fundamento deve ser pautado na palavra. O futuro que você sonha para a sua família começa no altar que você constrói na sua casa. Não tem como você sonhar que seus filhos sejam profetas, pastores, ministros, se dentro de casa você não educa dessa maneira, se dentro de casa você não lê a sua Bíblia, se dentro de casa você não dobra os seus joelhos. A falta de posicionamento afeta o propósito futuro. E existe uma frase de um filme, ele é, na verdade, de um livro que se tornou filme, que é Alice no País das Maravilhas. É um diálogo dela e o gato risonho, que ele fala assim, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve.
Se eu e você não nos posicionamos ensinando a criança no caminho, presta atenção nisso, é no caminho. Se é no caminho, é porque eu estou caminhando junto. Não é ensinar a criança a andar o caminho, apontando o caminho, mas é ensinar a criança eu estando lado a lado com ela. É muito fácil nós apontarmos para os nossos filhos, não faça isso, mas nós fazemos. Entenda que a criança, o adolescente, o jovem, ele vai aprender muito mais pelas atitudes que eu e você temos do que pelas palavras que nós falamos. Quando o Dylan fala tão eufórico da mãe e do pai dele, eu posso dizer que eu vivi um pouco, né, com o meu sogro. E eu lembro de uma situação, eu posso contar? O meu sogro e a minha sogra, eles sempre foram muito assim certos um com o outro, e combinado é combinado. E eu e o Dylan namorávamos e o Dylan estava de castigo. Ele já tinha alguns anos, né? Já era maior de idade. Mas ele estava de castigo porque a minha sogra tinha dado um horário para ele chegar em casa e ele chegou 2 horas depois. E ele ficou de castigo, né? Aí eu fui, né? Meu sogro foi me buscar em casa para eu comer sonho na casa da minha sogra. E daí a gente terminou de comer sonho, eu tinha horário para chegar em casa, ele virou para o pai dele e falou assim: pai, eu preciso levar a Ali. E já foi todo felizinho pegar a chave do carro. Aí minha sogra falou: não, você não vai levar a Ali não, teu pai leva, você não. Daí ele olhou assim para minha sogra com uma cara de tipo: mãe, pelo amor de Deus, não fala. Você estava pensando, né, amor, que um dia a gente ia ministrar e eu ia lembrar, né? Mãe, pelo amor de Deus, não fala. E a minha sogra falou assim: porque o Dylan, ele está 2 semanas de castigo. Ele não pega o carro nessas 2 semanas. Meu sogro pegou, olhou e falou: vamos lá levar a Ali, o pai vai com você. Sabe, é a gente ter combinados entre marido e mulher para que todos falem a mesma língua dentro de casa. Para que não haja divergência do Dylan falar sim e eu falar não. Ou eu falar não e o Dylan falar sim. Nós devemos andar no caminho, como família. Sabe? É ensinando e pautando os nossos filhos no que a palavra diz que é certo, no que a palavra diz que é correto. Nosso propósito, ele não começa em outro lugar, a não ser dentro da nossa casa. O propósito que Deus tinha para a minha vida e para a vida do Dylan não começou em outro lugar, começou dentro do nosso lar. Com os ensinamentos que nós tivemos. Quem caminha comigo e com o Dylan sabe que a gente sempre fala dos nossos pais. Eu sempre falo, gente, eu cresci dentro de um lar cristão. Eu cresci vendo milagres acontecer na sala da casa dos meus avós. Eu cresci conhecendo Jesus de perto, sabendo que Ele é o Deus que faz milagres ontem, hoje e eternamente. Salmo 128. Volta que você saiu dele. Salmo 128 diz assim: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como a parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do Monte Sião o Senhor abençoe, e que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos, e que a paz esteja com o povo de Israel. Se eu e você entendermos essa palavra e nos posicionarmos, gente, a palavra de hoje, você quer construir um futuro brilhante para o teu filho, esse futuro não são as melhores escolas, esse futuro não são as babás eletrônicas que nós estamos deixando cuidar dos nossos filhos, esse futuro precisa estar pautado na palavra. Precisamos estar de joelhos dobrados. Eu tenho certeza que o coração da minha sogra está radiante de ver o filho dela ministrar hoje e de ver uma filha. Porque quando eu entrei para a família, minha sogra não me chamou de nora, ela me chamou de filha. Assim como ela faz com os meus outros cunhados, com a minha outra cunhada e com meus outros cunhados. Sabe, é a gente entender que o nosso lar, a gente precisa ensinar os nossos filhos
com base na palavra e na verdade do Senhor. E o lar é a primeira escola de fé, de caráter e de identidade. Você quer que teu filho saiba quem ele é diante de todos? Ensina ele na palavra, seja você o discipulador dele. Lares que ensinam a verdade geram filhos que enfrentam o mundo sem se perder, sem perder a identidade. Ele sabe quem ele é e ponto final. Ele sabe quem ele é em Cristo e ponto final. Pais, ensinem com amor e com exemplo. Nada adianta o Dylan falar 1001 vezes para os meninos, se o exemplo dele grita ao contrário. Eles vão olhar o que o Dylan fala ou o que o Dylan faz? Eu te garanto que vão olhar o que o Dylan faz. Né? A gente já ouviu muito isso. Nossa, meu pai é uma bênção. Mas só quando está em determinados lugares. Não, a minha vida e a tua vida, ela precisa ser uma bênção em todos os lugares que nós estamos. Da mesma forma, com a mesma diligência. Quando a Aline fala assim, né, em questão de falar a verdade, né, eu sempre falo assim, nós devemos ser, quando fala caminhar na verdade, é aquele negócio que muitas das vezes a gente está levando o filho, né, a gente não quer que, demorou 5 minutinhos, viu, fala para a mãe que a gente passou em tal lugar, não, fala a verdade, né, vamos falar a verdade, né, esses dias, né, eu peguei, para você ver como que o inimigo é, né, eu peguei e deixei, o Davi não avisou que ia ficar no treino que tinha à noite. Ele não avisou. Daí eu cheguei em casa, a Aline falou, cadê o Davi? Eu falei assim, o Davi? Ué, o Davi não está com você? Ela falou, não, o Davi não está comigo. Eu falei assim, nossa. E agora, né? Falei assim, bom, daí eu lembrei que o dia, né? Falei assim, ele deve estar no treino. Daí eu indo buscar ele, eu falei assim, nossa, a Aline vai ficar louca, a Aline vai brigar com ele, né? E daí eu estava com dó dele, daí eu cheguei a pegar ele, né? E daí na hora que eu cheguei a pegar ele, peguei ele, daí ele foi subir, eu falei assim, a mãe tá brava porque você não avisou. Só que chega lá e fala que você avisou o pai e o pai esqueceu, tá? Só para a mãe não brigar com você, que daí comigo eu seguro. Na hora o Espírito Santo já falou para mim assim, você está ensinando seu filho a mentir. Eu, não fala nada não, filho, não fala nada não, pode deixar que vamos falar a verdade e daí o pai conversa para a mãe não brigar tanto com você. Mas, por quê? Porque na verdade, mas o Dylan é bom. Não, o Espírito Santo me avisou. Na minha cabeça aquilo ali era a coisa certa a ser feita, era proteger meu filho, era proteger ele para ele não brigar com ele. Mas na mesma hora o Espírito Santo começou a identificar na minha vida que eu estava ensinando ele a mentir. Eu estava ensinando ele a falar coisa que não era verdade. E ele na mesma hora falou para mim, olha, você está ensinando o seu filho a mentir. Eu na mesma hora falei, opa, não, está errado. Daí nós chegamos lá, nós falamos a verdade, falamos assim, olha, não, ele tinha esquecido, mas ele estava lá na frente, lá esperando, certinho, né? E a Aline, como uma boa mãe, assim, foi bem de boa, só brigou um pouquinho, sabe? A gente tem falado até aqui para pais, mas vamos mudar um pouco o foco, vamos falar para os jovens. Jovens, aprendam com honra e humildade. E essa parte é difícil. Porque às vezes, e na maneira que nós estamos vivendo hoje, nós achamos que somos os detentores da verdade e do conhecimento supremo. Nós achamos que o que o pai e a mãe falam não tem nada a ver. E esses dias eu ouvi um podcast onde a filha de um pastor falava assim, que o demônio está levando muitos para o inferno com a frase nada a ver. Mas isso não tem nada a ver. E às vezes o nada a ver está tirando tudo de nós. Aí eu comecei a pensar na minha adolescência. Cara, eu não fui humilde com os meus avós. Eles falavam, eu achava que eu era a dona da verdade, eu saía batendo o meu pezinho, porque eu sei, até parece, são pré-históricos, era essa a frase que eu usava. Mas são pré-históricos mesmo, né? Não entendem. A gente está vivendo outro tempo. Hoje eu sou mãe, gente. Eu falo, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia.
Nós, quando somos jovens, nós achamos que nós podemos tudo e que há tempo de corrigir todas as coisas. Só que deixa eu te contar, às vezes nós não temos esse tempo para corrigir. Nós precisamos aprender a ouvir, aprender a baixar a nossa cabeça e ouvir aqueles que já viveram, que já trilharam o caminho, já pisaram em algumas pedras, tropeçaram e até mesmo caíram, porque eles querem o nosso bem. Ser humilde em ouvir. E esse momento é um momento muito difícil, né? Porque acho que vocês não foram que nem eu, né? Eu era meio levado, assim, então, tipo assim, toda correção que minha mãe dava, eu ficava louco, eu ficava bravo. Nunca ela tinha razão. Eu sempre queria ter razão. E eu ficava muito bravo, mas ficava muito bravo mesmo. E na minha cabeça pensava mil coisas. Vou ser sincero para vocês, né? Eu nunca falei isso para ela, claro, né? Porque senão eu ia apanhar de novo. Agora minha sogra está sabendo de tudo. Mas eu tinha muito pensamento. Não, porque eu vou fugir da minha casa, minha mãe não me ama. Não sei se você já pensou isso, né? Eu pensei, eu sou humano, né, velho? Eu sou humano. Eu pensava assim, não, eu vou fugir da minha casa. Vou pegar R$10 e vou cair no mundão. Eu vou pegar meus R$1 e vou cair nesse mundão afora. Vou ganhar a vida nesse mundão. Né? Eu já ficava bem louco. Nossa, teve uma vez que a gente brigou. Minha mãe fez eu pedir perdão. Vou falar a verdade para vocês, eu não vou mentir, não. Minha mãe chamou o Piá lá, o Piá passando na frente lá. Minha mãe pediu para o Piá entrar e pediu para mim pedir perdão para o Piá, porque nós estávamos em briga, nós queríamos pegar esse Piá na frente. Eu era louco de briguento. Nossa, eu fiquei doido. Aquele dia eu fiquei doido. Eu falava assim, minha mãe só me envergonha, como que pode? E ele fez a gente orar ainda, porque o Piá era da Brasil e era da Assembleia. Fez eu orar com o Piá ainda. Daí eu fiquei doido. Minha mãe só me envergonha. Aquele dia passou umas 30 vezes coisa errada na minha cabeça. Não porque eu vou sair de casa, porque não sei o quê. E passava, né? O inimigo ficava jogando. E, cara, eu falo para vocês, passou aquilo ali e eu fiquei muito bravo, mas muito bravo mesmo. Em várias situações com a minha mãe, eu fiquei muito bravo, muito bravo. Mas depois, quando se passou um tempo, quando eu olhei para trás, quando eu vi o ensinamento que ela que tinha ficado, eu fiquei agradecido. Mudou o sentimento. Hoje, o meu sentimento não é mais de ira, é de agradecimento. Porque tudo aquilo ali serviu para quê? Para que ela me ensinasse a humildade, me ensinasse a perdoar, me ensinasse a parar de brigar, porque eu era muito briguento, né? Então, tipo assim, tudo isso é questão de ensinamento. Eu falo isso porque muitas das vezes a gente fica bem assim, eu não vou bater, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Porque eu não vou bater, porque eu não vou dizer não, porque senão ele vai falar coisa para mim. E eu vou falar também, você falou de mim, eu vou falar para você também, não adianta não. Esses tempos atrás, faz tempinho já, o Davi era bem pequeno, né? E sabe como que é pequeno, né? Criança pequena, ele vai testando a mãe, vai testando, né? E daí, a mãe dele brigou com ele, pegou a varinha, bateu nele, e ele ficou bravo, ele pegou assim, eu te odeio, e ele tem esses nervos de vez em quando, eu te odeio, mãe, né? Não quero te ver mais, e saiu correndo, foi pro quarto dele, se trancou. E daí eu cheguei em casa, né, do trabalho, ali, meu Deus, olha o que está sendo na minha vida. Tipo, eu não faço mas chorando, assim, de desaguar. Porque o Davi falou que me odeia, eu perdi meu filho. Eu falei assim, e o que você fez? Eu comecei a chorar. Eu falei assim, para com isso, você não fez isso na frente dele. Não, eu fiz isso na frente dele. Pedi perdão. Eu falei assim, para com isso, meu Deus do céu, não acredito que você fez isso na frente dele. Ela fez. Falei, você tem que ser firme. Você bateu por quê? Porque ele fez isso, ele mereceu, então seja firme. Você não sabe que criança faz esse tipo de coisa mesmo? Criança vai te coisar. Se você ficar mole, amanhã ele vai fazer de novo, porque ele sabe que ele pode te dobrar de novo. Para com isso.
Daí chamei o Davi e briguei com o Davi de novo. Falei, vai falar que eu briguei com ele de novo. E ele ficou bravo de novo e foi correndo e ficou no quarto dele. Falei, então agora você vai ficar de castigo no teu quarto. Passou ali 1 hora, 2 horas. Ele sempre tem um coração também muito de perdoar e de amar. Pai, eu posso ir aí? Falei, pode. Daí ele já veio e, mãe, eu te amo, eu não te odeio, não. Por quê? Porque é teste. Toda criança é assim. Toda criança, ela quer saber até um ponto que você vai com ela. Né? E muitas das vezes a gente tem que ser firme. Né? Muitas das vezes a gente tem que ser, não, é assim, tá? E a Bíblia me dá isso, me dá esse embasamento, me dá esse respaldo para me fazer isso com meu filho, né? Ou seja, nós temos que ser assim, nós temos que ser firme. Muitas das vezes temos que ver os nossos filhos ser frustrados e falar assim, não, tá, beleza, vai ser frustrado, porque lá na frente eles vão ser frustrados novamente. E se eles não saber como lidar com essa frustração, eles vão ficar chorando. Vai, pode ir. Pessoas com propósito geram legados espirituais. Quando nós entendemos o nosso propósito, nós geramos legados. O sonho, né, o propósito, ele nasce em casa, mas é concretizado fora dela. A história de José nos traz isso. José, ele tem sonhos dentro de casa. São sonhos proféticos. Mas iria se cumprir se José permanecesse dentro de casa? Não, não iria se cumprir. O sonho começa em casa. O discipulado começa em casa. A concretização desse sonho, o Senhor nos tira para viver ele. Pais, agora é com vocês de novo. Observem seus filhos. Incentivem os seus filhos. Cubram seus filhos de oração. Há um tempo atrás, quando o Davi, acho que deveria ter seus 3 aninhos, o João tinha 1 aninho, Deus usou um pastor e olhou para mim e falou assim, você sabe que você tem dentro do seu lar 2 pastores, um que vai pastorear a igreja e um que vai ministrar os louvores. Eu falei, amém. E desde essa palavra eu tenho orado pelo ministério dos meus filhos. Eu tenho clamado ao Senhor pelo ministério dos meus filhos. Eu tenho orado pelas esposas dos meus filhos. Eu falo que o Senhor vai dar esposas para o Davi Miguel e para o João Emanuel, que amem a ele, mas que amem a sogra também como eu amo a minha sogra. E detalhe, eu já recebi essa palavra da minha sogra, que o Senhor vai me dar noras que cuidem de mim e me amam como eu amo ela. E eu falo, amém, Jesus, porque eu amo muito minha sogra, gente. Né, amor? Pais, observem muito seus filhos. Agora, jovens, entenda, a preparação para o seu chamado não começa daqui a 3 anos. A preparação para o seu chamado não vai começar daqui a 10 anos. A preparação para o seu chamado começa hoje, começa agora. José, ele tem sonhos, mas ele não vive seus sonhos imediatos. Ele tem sonhos, ele passa por um processo. Você tem um chamado. E pode ter certeza que para você viver esse chamado, primeiro você vai viver o processo. Para que você não se corrompa. Às vezes o Senhor vai te colocar nas cavernas, para que você viva o que é na caverna, para você não se corromper dentro do palácio. Mateus 7, 24 e versículo 27, ele vai nos trazer instruções sobre aonde deve ser o alicerce nosso, né? Ali vai ter falando sobre a casa que é alicerçada sobre a areia. Que vem a tempestade, vem a chuva, vem os ventos e a derruba. Mas também vai trazer a casa que é alicerçada sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo. E a nosso alicerce deve ser nele. Nós devemos estar pautados nele. O salmo que é a base de toda essa ministração, que é o Salmo 127:1, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se a nossa casa não estiver no Senhor, nada vai adiantar. Eu quero já te convidar para se colocar em pé. Mas, Aline, vocês ministraram tudo isso hoje. Vocês falaram sobre tudo isso hoje. Mas o que eu devo fazer? Qual deve ser meu posicionamento a partir de hoje? Você quer que teus filhos vivam o melhor do Senhor sobre essa terra? Amém? Vocês estão aí? Vocês querem que os seus filhos sejam homens e mulheres segundo o coração de Deus? Para isso você precisa se posicionar.
Mas Aline, eu sou jovem, eu estou aqui, mas os meus pais não estão. Ok, se posiciona você para que os teus pais sejam alcançados. Eu tenho certeza que aqui nessa igreja vai ter pessoas que vão te acolher, que vão te amar, que vão te direcionar. Como nós podemos nos posicionar hoje? Primeiro, ore pelos seus filhos, mas também ore com os seus filhos. Aline, eu tenho orado anos pelos meus filhos. Ok, agora comece a orar com os seus filhos. Chama seus filhos. Mas meus filhos todos já são casados, todos têm sua casa. Ok, pelo menos uma vez na semana, chama seus filhos ali em volta da mesa para uma refeição e ore com os seus filhos. Estabeleça princípios com os seus filhos. Se seus filhos são pequenos, senta com eles e estabeleça princípios. Faça devocional em família. Sente, abra a Bíblia, se alimente junto com os seus filhos da palavra de Deus. Tenha tempo de conversas difíceis. Tenha tempo de correção. De falar, filho, esse não é o caminho. Você precisa voltar. Há princípios que nós estabelecemos e isso não é para você. Tenha tempo de qualidade em família. Se você está com seus filhos, você está com seus filhos, não com o seu celular. Se você está com os seus filhos, você está com eles. É o momento de vocês. Só que o problema é que nós, como eu falei antes, temos deixado os nossos filhos com vários tipos de babás, que estão estabelecendo princípios que não são do reino dos céus, que tem trazido para os nossos filhos coisas que ainda não são para eles viverem. E nós estamos aplaudindo de pé, achando que isso é normal. Eu e você, nós precisamos tomar um posicionamento hoje. Nós precisamos hoje mudar a história das nossas famílias. Josué, capítulo 24, versículo de número 15, diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, e eu gosto dessa palavra porém, porque há uma pausa, e ele diz assim: porém, eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, diante de todas as situações, mesmo depois do povo ter visto o que Deus fez, eles estavam procurando em outros lugares o que apenas Deus poderia fazer. Mas Josué, como homem de Deus, sacerdote do seu lar, ele se posiciona, ele diz assim: todos vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu falo para vocês que essa posição transforma a nossa família, transformou a minha família. Eu me lembro ainda, quando eu tinha 12 anos, meu pai já tinha adoecido, e a gente orava e orava, a gente se ajoelhava nos pés do pai, minha mãe chamava a gente e a gente orava, e a gente orava, e a gente orava, e aquela doença sempre estava aumentando, e meu pai começou a perder as coisas, e meu pai continuou doente, mas um dia ele se posicionou, e eu sou o legado da transformação da nossa família. Eu sou legado da transformação da nossa família. Eu posso falar para você que a nossa família inteira foi transformada. Minha família inteira foi transformada. A partir daquele dia em que meu pai foi para a igreja, e a gente não era evangélico, na verdade, a gente seguia outra igreja, né? A gente era católico, e aquele dia o meu pai foi. E eu me lembro até hoje que meu pai foi e ele se converteu. E daí quando ele voltou, a minha mãe falou assim: você pode se converter, mas eu não vou ser. E eu falei: então tá bom, né? Quer dizer, ele falou: então tá bom, eu vou. E ele se posicionou igual a Josué, ele falou assim: não, eu vou.
Só que quando ele se posicionou, foi 1 semana, 2 semanas, e minha mãe um dia foi. E de repente a nossa família começou a ser transformada, com a posição do sacerdote, com a posição do pai. Pai, você não sabe a tremenda responsabilidade que você tem sobre a sua família. Então eu quero te pedir, eu quero te falar o seguinte: assuma essa responsabilidade como homem, como pai da sua família. Saiba que você sim vai ser bênção na sua família. E como um dia Josué falou e levou toda aquela nação a se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor, seja você também assim. Se posicione hoje no caminho do Senhor. Não sei se você pulou um dia, ficou errado, ou qual o caminho que você está trilhando. Não sei o que você tem feito de errado, mas comece a se posicionar. Começa a chamar o seu filho. Você sabe o que ele gosta de fazer, qual o esporte que ele gosta de praticar, o que ele gosta de fazer. Comece a mudar. Mude. Seja você canal de bênção, de transformação para a sua família, para que um dia, como eu estou aqui e falei várias coisas do meu pai que foram bênçãos na minha vida, você também seja lembrado. Que esse legado seja lembrado, que você seja lembrado pelo caminho que você resolveu trilhar, pelo caminho que você resolveu levar a sua família. Eu quero te convidar a estar perto da sua família. Rafa, você pode chamar as crianças também, fazendo um favor? Se aproxima da tua família, abraça a tua família. Filho, enquanto nós entoamos esse louvor, Ronaldo, obrigada, meu querido. E alcançou a minha casa, Ele, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus.